Você acredita que Maria pode aparecer nos momentos mais difíceis da vida? Aqueles em que a esperança parece ter acabado, em que não há mais para onde correr, em que o céu parece distante e o silêncio ao redor pesa como se o mundo tivesse parado. Eu também não acreditava. Até o dia em que fiquei sozinho, no meio do nada, no fim de uma estrada esquecida. E foi ali que ela veio até mim. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Um momento em que tudo parou, um problema que parecia não ter solução. Uma situação que te deixou sem saída. E foi justamente ali, quando ninguém mais podia te ajudar, que algo, ou melhor, alguém menos, tocou o seu coração. Fica até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Essa é uma história real, uma história de estrada, de fé, de desespero e de milagre. Eu era apenas mais um caminhoneiro acostumado com o asfalto, com o ronco do motor e com o silêncio das madrugadas. Viajava por todo o Brasil, dia após dia, carregando o peso da carga e dos pensamentos. A solidão na boleia é algo que só quem vive sabe como é. E por mais que a gente tente se distrair com música ou conversa no rádio P10, há momentos em que a alma grita por socorro. Naquele dia, tudo parecia normal. O tempo estava firme, o caminhão revisado, a rota traçada. Mas de repente, como se algo invisível tivesse girado uma chave, o motor morreu. Assim, do nada, fiquei parado no acostamento de uma estrada deserta, longe de qualquer cidade, sem sinal no celular e com o sol começando a se esconder atrás das montanhas. O vento soprava gelado. E eu sentia um vazio estranho, um medo que ia além da preocupação. Com a carga ou com o relógio, era como se algo estivesse prestes a acontecer. E eu não fazia ideia do que. É nessas horas que a gente se dá conta de como é pequeno, de como o orgulho de ser forte e resolver tudo sozinho desmorona num piscar de olhos. Sentei na beira da estrada, encostado no pneu, e olhei para o céu, que começava a escurecer. Foi aí que, sem saber exatamente porquê, minhas mãos se uniram e uma prece brotou dos meus lábios. Não foi uma oração ensaiada, foi um desabafo. Nossa Senhora Aparecida, se a senhora ainda me escuta, me ajuda. Eu tô com medo. Você já fez uma oração assim? Daquelas que vêm do fundo da alma, sem palavras bonitas, só com verdade e lágrimas nos olhos? Naquele instante, algo mudou dentro de mim. Eu senti uma paz estranha, como se uma presença suave tivesse se aproximado. E foi aí que tudo começou. Porque no momento em que achei que estava completamente só, uma figura inesperada apareceu. Uma mulher simples, com um olhar sereno e um lenço azul na cabeça. Ela não disse muita coisa, só perguntou se eu precisava de ajuda. E sorriu. Um sorriso diferente, aquele tipo de sorriso que a gente não esquece nunca mais. Mas quem era ela? De onde veio? Por que apareceu justo ali no meio do nada? E por que segundos depois ela simplesmente desapareceu, sem deixar rastros? O que aconteceu em seguida me fez entender que não era uma mulher qualquer e que minha oração tinha sido ouvida mais rápido do que eu imaginava. E por que segundos depois ela simplesmente desapareceu, sem deixar rastros. E eu, ali, parado, olhando para o nada, com o coração acelerado e os olhos marejados, a única coisa que restava era aquela sensação no peito, a de ter vivido algo sagrado. Como explicar o que não se vê, mas se sente com tanta força? Como conter que no fim da estrada, quando tudo parecia acabado, uma presença tão doce e misteriosa me deu forças para continuar? Talvez você, que está me ouvindo agora, já tenha passado por algo parecido, um momento em que a lógica não dava conta, mas a fé fez todo o sentido. E se esse tipo de história ressoa com você, se alguma vez você sentiu que foi amparado por algo maior, mesmo que ninguém mais tenha visto, então compartilha comigo aqui nos comentários. Me conta, você já teve um momento em que sentiu que Nossa Senhora Aparecida esteve ali, mesmo que fosse só você e o silêncio ao redor? A sua história pode tocar outras pessoas. Pode ser uma esperança no coração de alguém que esteja passando pela mesma escuridão que eu vivi naquela estrada. E é por isso que eu te peço, deixa seu comentário, deixa seu coração falar. Cada testemunho aqui é como uma vela que se acende e ilumina o caminho de outros. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se te fez refletir ou lembrar de algo importante,
não esquece de curtir esse vídeo. Parece pouco, mas esse simples gesto ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com mensagens de fé, esperança e milagres que realmente acontecem. Aproveita e se inscreve também. Se esse tipo de história faz sentido para você, se você quer continuar acompanhando relatos como esse, menos cheios de emoção, verdade e presença de Deus, então vem caminhar com a gente. A sua presença aqui é o que torna esse espaço vivo, cheio de sentido, como uma grande comunidade de fé na estrada da vida. Porque essa estrada ainda não terminou. E o que aconteceu depois daquela visita misteriosa foi ainda mais surpreendente. Eu sempre fui daquele tipo de homem que resolve tudo sozinho. Sabe como é? Caminhoneiro, criado na lida, acostumado a depender do próprio braço e da própria coragem. Meu pai me ensinou cedo a não esperar pelos outros e muito menos a ficar reclamando da vida. Homem não chora, homem enfrenta, ele dizia. E por muito tempo foi assim que vivi, acelerando nas estradas do Brasil, vencendo no grito cada pene, cada atraso, cada cansaço. A fé, para ser sincero, sempre esteve por perto, mas meio em silêncio. Fui criado na igreja. Minha mãe sempre teve uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no quarto, rezava o terço todo fim de tarde. Mas eu, com o tempo, fui me afastando. A correria, as entregas, a vida na estrada, isso foi colocando a fé para depois, até que um dia, eu nem percebi mais quando tinha sido a última vez que eu tinha feito uma oração de verdade. Mas o curioso é que a fé da gente, mesmo adormecida, nunca desaparece por completo. Ela fica lá, escondida nos bastidores da alma, esperando o momento certo para acordar. E às vezes, esse momento vem no susto. Vem quando a gente está no limite, quando tudo para, quando o barulho do mundo silencia e a gente se vê com o rosto virado para o céu, sem saber o que fazer. Naquele dia, quando o caminhão apagou no meio da estrada, eu senti o peso de anos tentando ser forte demais. Não tinha sinal de celular, não tinha sombra de ajuda por perto. Só eu, o motor inerte e o céu começando a mudar de cor. É nessas horas que o orgulho não serve para nada, que a gente percebe que a verdadeira força não está no peito estufado, mas na humildade de reconhecer que precisa de ajuda. Foi aí que algo em mim se quebrou. Ou melhor, algo se abriu. Uma parte que estava fechada há muito tempo. E do fundo do coração, como quem volta para casa depois de se perder por anos, eu simplesmente falei com ela. Não foi uma reza decorada. Foi um grito silencioso da alma. E sem esperar nada em troca, apenas por sentir que precisava, eu pedi ajuda. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que veio depois dessa oração não foi apenas uma resposta. Foi uma revelação, uma virada de chave. E para entender o impacto disso tudo, é preciso enxergar além do que os olhos veem, menos. Mergulhar na verdade oculta que, muitas vezes, só aparece quando a gente para de fugir. Comenta aí, tô nessa jornada também. Se você já sentiu essa transformação silenciosa aí dentro, era para ser só mais uma viagem, como tantas outras. A carga estava leve, o caminhão respondendo bem, o céu limpo e sem ameaça de chuva. Peguei a estrada cedo, com aquele silêncio gostoso da manhã, acompanhando meus pensamentos. Era uma daquelas rotas em que a gente até se permite sonhar acordado. Cantar uma moda sertaneja no rádio e imaginar a chegada tranquila no destino. Nenhuma previsão de contratempo. Mas como a vida gosta de ensinar, nas entrelinhas, nem tudo segue o que a gente planeja. Foi depois de umas 3 horas rodando que senti algo estranho no motor. Um engasgo sutil, quase imperceptível, mas que fez meu corpo reagir. A gente IQ vive na estrada, desenvolve um tipo de sensibilidade com a máquina, como se o caminhão e o motorista fossem uma coisa só. E naquele instante, eu soube algo não estava certo. Tentei seguir, mas poucos minutos depois veio o baque. Tudo apagou. Motor, luz, painel. Um silêncio pesado tomou conta da cabine. Parei. No acostamento, olhei ao redor e percebi o quanto estava isolado. Nenhum carro à vista, nenhum posto por perto, nenhum sinal no celular. Era como se eu tivesse sido colocado num lugar esquecido, no meio do nada. E o tempo, que antes parecia correr tranquilo, começou a pesar. O céu, que antes estava claro, já dava sinais de mudança. O vento começou a soprar mais frio,
e o dia já não parecia tão acolhedor. Naquele momento, o que mais me incomodava não era o caminhão parado, nem o atraso na entrega. Era a sensação de estar invisível, de ter desaparecido do mundo, como se ninguém pudesse me encontrar ali. Foi aí que comecei a encarar a minha própria mentalidade, porque até então eu achava que era só uma questão de dar um jeito menos como sempre. Mexer aqui, tentar ali, esperar um pouco. Mas dessa vez era diferente. Era como se eu estivesse sendo chamado a enxergar algo além do problema técnico. Uma espécie de pausa forçada, como se a vida estivesse me colocando ali para escutar o que eu vivia ignorando. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque foi justamente nessa solidão forçada, nesse espaço entre o controle e o abandono, que começou a nascer uma transformação silenciosa dentro de mim. E a verdade oculta que veio à tona ali, naquele pedaço de estrada, mudou não só o rumo da viagem, mas da minha jornada inteira. Comenta aí, isso faz sentido pra mim. Se você já viveu um momento em que tudo parou pra te mostrar o que realmente importa, o motor desligou de vez, como se tivesse sido arrancado da tomada. Não foi um simples defeito. Foi um silêncio absoluto. O tipo de silêncio que incomoda, que pesa no peito. Lá fora, o vento aumentava, levantando poeira e trazendo aquele cheiro de mato seco misturado com a sensação de que a noite estava chegando mais rápido do que o normal. A estrada, antes tão familiar, de repente parecia hostil, nada sem movimento. Nenhum carro passava, nenhuma voz no rádio, nenhuma resposta no celular. Só o som do meu próprio coração acelerado, tentando esconder o medo que insistia em crescer. A gente sempre acha que tem o controle das coisas, até que algo maior mostra que não. E foi isso que eu senti ali, sentado na boleia, olhando pro horizonte laranja que virava azul escuro. Pela primeira vez em muito tempo, eu me vi vulnerável, sem ferramentas, sem soluções, sem plano B. E foi aí que a ficha caiu. Eu não era tão invencível quanto achava. A estrada tinha me ensinado muita coisa ao longo dos anos, mas nada me preparou para aquele tipo de vazio. Um vazio que não vinha só de fora, mas de dentro também. Ali, parado e sozinho, percebi quantas decisões na minha vida eu tinha tomado achando que era autossuficiente. Sempre na correria, sempre com pressa, sempre confiando mais na força do braço do que na fé no coração. Mas quando tudo parou e eu me vi sem saída, entendi que havia algo por trás daquele momento. Não era só uma falha no motor. Era como se a vida tivesse puxado o freio de mão para me fazer escutar o que eu vinha ignorando há tempos. Olhei para o alto, meio sem jeito, e pensei, e agora? Não era uma pergunta qualquer. Era quase um grito mudo daqueles que a gente não diz com a boca, mas que ecoa na alma. E nesse momento, sem planejar, sem pensar duas vezes, eu fechei os olhos e fiz uma coisa que não fazia há anos. Eu rezei. Foi uma oração simples, crua, mas sincera. Não pedi nada complicado. Só pedi para não estar sozinho. E foi nesse instante que algo mudou. Não, lá fora menos ainda, estava tudo escuro, tudo parado menos, mas dentro de mim, agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que começou como um colapso mecânico, logo se revelou como um convite à transformação. Uma pausa forçada que abriu espaço para algo que eu nem sabia que ainda existia em mim. E o que veio depois? Bom, aí começa a parte que muita gente não vai acreditar. Comenta aí, já passei por isso. Se você também viveu um momento em que tudo parou e só restou confiar em algo maior. Naquele silêncio absoluto, onde nem o vento parecia querer falar, uma lembrança antiga veio à tona, como se tivesse sido guardada a vida inteira só para aquele momento. Eu me vi, ainda menino, sentado ao lado da minha mãe, ouvindo sua voz suave rezar o terço todas as Todd. Era o som mais doce que eu conhecia na infância, menos aquele ritmo calmo das Ave-Marias, entrelaçado com o barulho dos grãos rolando entre os dedos. Ela sempre dizia que Nossa Senhora Aparecida cuidava da gente mesmo quando a gente squisha dela. E naquele instante, com o coração apertado, eu me agarrei a essa memória, como quem segura uma corda no meio do abismo. Não foi uma oração bonita, nem longa. Foi sincera, simples. Um sussurro desesperado vindo de um homem que já tinha tentado tudo e não via mais saída. Se a senhora ainda me escuta, me ajuda, por favor. Essas palavras saíram quase engasgadas, mas foram as palavras mais verdadeiras que eu já disse na vida. E
algo diferente aconteceu ali. Não foi uma resposta imediata. Não caiu um raio do céu, nem surgiu um coral de anjos cantando. Mas eu senti uma paz, uma calma estranha, como se alguém tivesse colocado a mão no meu ombro e dito: calma, eu estou aqui. É difícil explicar. Quem já passou por uma experiência dessa sabe que não dá para descrever com precisão. É mais do que um sentimento. É uma certeza que invade sem pedir licença. E o curioso é que mesmo sem ver nada, eu comecei a olhar ao redor como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Era como se o mundo tivesse mudado de marcha e agora eu estivesse sendo conduzido por uma força que não era minha. Naquela hora, entendi que a oração verdadeira não é feita com palavras bonitas, mas com o coração quebrado. E quanto mais sincero o pedido, mais espaço a gente dá para a graça entrar. Essa pequena prece, feita ali mesmo, encostado na boleia de um caminhão parado, foi o início de algo maior. Um ponto de virada, porque naquele mesmo lugar onde tudo parecia ter falhado, algo começou a se mover. Não no motor, mas de mim. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando a gente abre a alma desse jeito, não é só um pedido de socorro que acontece, é uma mudança de mentalidade, uma transformação silenciosa que prepara o terreno para o inesperado. E foi nesse terreno que algo extraordinário se manifestou de forma sutil e ao mesmo tempo poderosa. Comenta aí, isso faz sentido para mim. Se você também já fez uma oração assim, que saiu direto do fundo do peito, a estrada continuava deserta. O caminhão seguia imóvel, mas algo no ar tinha mudado. Era como se aquele pedido sincero tivesse sido ouvido como o Sil, mesmo sem barulho, tivesse respondido de um jeito que só a alma percebe. Foi então que, sem barulho de passos, sem o som de nenhum carro se aproximando, vi uma mulher se aproximar pela lateral da estrada. Não sei de onde ela veio, não tinha por onde, e ainda assim, ali estava ela. Calma, serena, com uma expressão tão tranquila que parecia não pertencer a esse mundo. Usava roupa simples, mas o que mais chamava a atenção era o lenço azul. Na cabeça menos um azul suave, quase celestial, que contrastava com o cinza da estrada e com o medo que ainda rondava meu coração. Ela não parecia assustada, nem preocupada. Sorriu com leveza, como quem já sabia exatamente o que estava fazendo ali. Se aproximou e perguntou com uma voz doce e firme ao mesmo tempo: "Você precisa de ajuda, filho?" Aquela pergunta me desarmou. Eu não consegui responder na hora, só balancei a cabeça, meio sem acreditar. Como alguém apareceria ali, no meio do nada, Mas o mais estranho é que, mesmo sem entender e o sem chapaz, não desconfiança, nem estranhamento. Era como se aquela presença tivesse sido colocada ali por uma força que eu não podia explicar. Ela olhou para o caminhão e, com a mesma serenidade, disse: "Você não está sozinho." Depois disso, se afastou com a mesma leveza com que chegou. Não perguntou mais nada. Não tentou consertar nada. Só deixou aquelas palavras no ar e desapareceu. Simples assim. Quando olhei de novo, já não havia sinal dela. Nem uma sombra, nem uma marca no chão, nenhum som de passos, como se nunca tivesse estado ali. Mas eu sabia, eu tinha certeza, eu vi, eu senti. Sabe quando a mente tenta buscar lógica, mas o coração já entendeu tudo? Foi exatamente isso. E por mais que a razão dissesse que aquilo não fazia sentido, algo em mim gritava que fazia sim. Era a resposta. Era a presença. Foi ali que entendi que o céu se manifesta quando a gente menos espera menos, e quase sempre de maneira silenciosa, discreta, escondida nos detalhes que só quem crê consegue perceber. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque essa aparição não foi só um momento bonito ou simbólico, ela foi um divisor de águas, uma revelação daquelas que mudam a forma como a gente enxerga a própria vida, o próprio valor e até a própria jornada de fé. E o que veio depois deixou tudo ainda mais claro. Comenta aí. Tô nessa jornada também, se você já teve um momento em que algo sobrenatural tocou o seu caminho de forma inesperada. Eu ainda estava tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A imagem daquela mulher com um lenço azul ainda estava viva nos meus olhos. Sua presença tinha deixado um rastro de paz, mas também um mistério que minha cabeça não conseguia decifrar. Tudo continuava silencioso, mas meu coração parecia mais calmo
como se já soubesse que algo estava prestes a mudar. Foi então que escutei o som de um motor ao longe. Um barulho baixo, mas constante, vindo da direção oposta da estrada a menos de onde. Até pouco tempo antes, não passava ninguém. Minutos depois, um carro velho se aproximou. Era um mecânico, sozinho. Desceu devagar, olhou para mim, olhou pro caminhão e disse, quase sem emoção, tá com problema no sistema elétrico, né? Eu apenas assenti, ainda sem entender de onde ele tinha vindo. Ele não perguntou nada, não se apresentou, nem quis saber detalhes, só abriu a caixa de ferramentas, puxou o capô e começou a mexer ali como se soubesse exatamente o que fazer. E o mais surpreendente, em menos de 15 minutos, o caminhão voltou a funcionar. O ronco do motor encheu meus ouvidos como uma sinfonia. Mas o mais estranho foi o que ele me disse depois, enquanto guardava as ferramentas. Com a mesma calma com que chegou, ele comentou: era para eu estar em outra rota. Peguei o caminho errado. Mas agora eu entendi por quê. Aquilo me arrepiou, porque ele não sabia de nada. Não tinha ouvido minha oração, não tinha visto a mulher com um lenço azul. E mesmo assim, parecia parte de algo maior, como se estivesse ali cumprindo um propósito invisível. Tentei agradecer, oferecer dinheiro, perguntar seu nome menos, mas ele só sorriu. Fez um gesto simples com a cabeça e disse: a ajuda já veio antes de mim. Fiquei ali, parado, vendo o carro dele sumir ao longe, com aquela sensação de que eu tinha sido envolvido por algo que não se explica com lógica. Foi como se o céu tivesse coordenado cada passo, cada detalhe, cada segundo. A Molha Come Up, lenço azul, a oração feita no limite, o mecânico que apareceu do nada, tudo se encaixava de um jeito que fugia completamente da razão. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que aconteceu ali não foi só um conserto mecânico, foi uma revelação, uma intervenção. Aquele erro de caminho escondia uma verdade oculta sobre como Deus age nos bastidores da nossa vida. E quando a gente percebe isso, a nossa mentalidade muda. E o impacto disso é maior do que qualquer milagre visível. Comenta aí. Milagre tem endereço certo. Se você também já viveu algo que parecia coincidência, mas que hoje entende como providência, agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quanto mais penso naquele dia, mais percebo que o que parecia apenas um momento curioso foi, na verdade, uma revelação poderosa. A presença daquela mulher de lenço azul, sorina e silenciosa não foi só um consolo para o meu desespero, foi o início de algo maior. Quando me virei para agradecê-la, ela já não estava mais lá. Nenhuma trilha, nenhum sinal de carro, nenhum som de passos. O silêncio voltou como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo já era diferente. Era como se o tempo tivesse parado só para aquele encontro acontecer, aquela mulher. Não era comum. Ela chegou sem pressa, falou com os olhos, tocou meu coração e sumiu como um sopro. E o mais incrível é que, mesmo sem dizer palavra alguma, ela me fez lembrar que a esperança ainda morava em mim. E aí, logo depois, vem o mecânico, um homem comum, de fala simples, mas com uma missão exata. Ele apareceu na hora certa, com a peça certa, com a atitude certa. E o mais estranho, ele nem parecia surpreso por estar ali, como se soubesse que aquele momento já estava escrito. A frase dele ficou martelando na minha cabeça. Peguei o caminho errado. Mas agora eu entendi por quê. Quantas vezes na vida a gente acha que algo deu errado, quando na verdade foi só o céu realinhando tudo nos bastidores. Não foi erro, foi direção, foi propósito, foi resposta. A gente vive correndo, tentando entender tudo, resolver tudo com lógica, com prazos, com controle. Mas existem coisas que só se compreendem com um coração aberto e a fé desperta. E foi ali, no meio do nada, com um caminhão quebrado e a alma cansada, que eu entendi. Deus não precisa de explicações, Ele precisa de espaço. E quando a gente dá espaço, Ele age. Não do jeito que esperamos, mas do jeito que precisamos. Ele move peças invisíveis, envia pessoas que não sabem que são resposta, cria encontros que mudam mentalidades, e tudo isso de forma silenciosa, como quem respeita nosso tempo, mas não desiste da nossa história. Comenta aí, isso faz sentido pra mim. Se você já viveu um momento em que tudo parecia sem saída, até o céu te mostrar que estava no controle o tempo todo, agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque ali, no fim daquela estrada esquecida pelo mundo,
algo dentro de mim se reorganizou. Era como se tudo que antes estava desalinhado, os medos, as dúvidas, a sensação de abandono menos, começasse a encontrar um novo lugar. O silêncio ao redor já não era assustador. Pelo contrário, ele parecia sagrado. E foi nesse silêncio que uma verdade oculta se revelou. A gente nunca está realmente sozinho. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando parece que o céu se calou, ele está agindo. E Nossa Senhora, com sua ternura silenciosa, está presente. Aquela mulher de lenço azul, que chegou sem pressa, desapareceu sem deixar vestígios e plantou paz no meu peito. Não era uma coincidência, era uma presença, era consolo, era a resposta viva de uma oração feita no limite da força. Foi através dela que eu compreendi algo que mudou completamente minha mentalidade. A fé não é sobre entender tudo, é sobre confiar mesmo quando nada faz sentido. E confiar em quem? MDSM, mas também na intercessão de Maria, que como mãe, se faz caminho entre nós e o céu. Quando chamamos por ela com sinceridade, ela vem, não como espetáculo, mas como cuidado. Aquele momento foi mais do que um alívio. Foi um reinício. Às vezes, a maior transformação não acontece no que muda ao nosso redor menos, mas no que desperta dentro de nós. A fé que parecia apagada reacendeu. O medo que me paralisava deu lugar a uma esperança que até hoje me sustenta. E não foi um milagre com luzes no céu ou sinais gritantes. Foi um milagre que se escondeu nos detalhes, no tempo certo, na pessoa certa, na estrada certa. Foi um milagre com um endereço exato do meu desespero. Escreve aí. Tô nessa jornada também. Se você já sentiu esse toque invisível que muda tudo sem fazer alarde, agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando a gente percebe que não está caminhando sozinho, tudo muda. As decisões pesam menos. As noites escuras não assustam tanto. E até mesmo os silêncios começam a fazer sentido, porque a presença dela, menos mesmo quando invisível, é capaz de acalmar tempestades que ninguém vê. E foi isso que eu aprendi naquela estrada vazia. Maria não precisa aparecer para provar que está perto. Ela age no bastidor, na entrelinha da vida, naquele momento em que a gente já não tem forças para pedir ajuda. E mesmo assim, a ajuda vem, né? Não foi só um concerto no caminhão. Foi um ajuste na minha alma, como se tudo que estava travado dentro de mim começasse a funcionar de novo. Foi ali que eu entendi que Maria não chega apenas quando tudo está bem menos. Ela chega quando tudo parece perdido. E o mais impressionante é que, mesmo quando a gente não vê uma saída, ela já está traçando o caminho, como uma mãe que enxerga além do que os olhos alcançam, que se antecipa ao nosso medo, que intercede quando a nossa voz já se calou. E talvez seja isso o que mais me emociona até hoje. Perceber que a presença dela não depende da minha força, mas do amor que ela tem por mim. Um amor que não exige explicações, que não espera performance, que simplesmente vem menos e permanece. Por isso, se você já passou por algo assim, se já teve a impressão de que alguém estava segurando sua mão quando ninguém mais estava, talvez fosse ela, talvez tenha sido justamente ali, no momento mais frágil, que a sua fé encontrou abrigo no colo da mãe. Comenta aí. Eu senti que não estava só. Se alguma vez na sua jornada você teve essa certeza silenciosa de que Maria estava ali menos, mesmo que ninguém mais tivesse percebido, se essa história falou com você de alguma forma, faz sentido continuar por aqui. Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Tudo que eu trago aqui é pensado para fortalecer sua caminhada e renovar sua fé, mesmo nos dias mais difíceis. Aproveita e deixa nos comentários a frase: "Eu preciso de um milagre", só para eu saber que você chegou até o final e que estamos nessa jornada juntos. E se essa mensagem tocou teu coração, Dixa Unlike, ele mostra que essa conexão vale a pena e ajuda esse tipo de conteúdo a alcançar quem também está precisando desse abraço espiritual. Tem um vídeo aqui do lado que complementa essa reflexão. Clica e continua comigo por lá. Às vezes a resposta que você espera está só a um passo de distância.